Sabe, quando a gente ama alguém, é super normal criar um apego, né? A gente quer estar perto, compartilhar a vida. Mas e quando essa ligação passa de um ponto saudável e vira outra coisa? Pois é, às vezes essa linha é bem fininha e o que era apego se transforma em dependência emocional. É sobre isso que a gente vai conversar hoje para entender melhor esse conceito que é bem complexo. Olha só essa pergunta. É forte, né? Parar pra pensar se em algum momento a gente já sentiu que estava se apagando, sumindo dentro de uma relação. É uma sensação que muitas vezes vem de fininho, sabe? Quase sem a gente perceber. E para muita gente, a resposta para essa pergunta é um sim, mesmo que só tenham se dado conta disso muito tempo depois. E para ilustrar isso, tem a história da Cristina. Ela é uma publicitária de 27 anos, e o que aconteceu com ela é um exemplo perfeito de como esse processo pode ser sutil, quase invisível mesmo. Durante o namoro de quase 5 anos, ela foi pouquinho a pouquinho deixando de lado as coisas que ela gostava, os interesses dela, tudo para se encaixar nos gostos e nas decisões do parceiro. O relato dela é bem revelador. Começou com coisas pequenas, sabe? Deixar o outro escolher o que comer, o filme para assistir. Ela chegou a dizer que até gostava de não ter que tomar essas decisões. Só que o ponto-chave é esse. O que parecia inofensivo, só umas concessões aqui e ali, virou uma bola de neve. Quando o relacionamento acabou, a Cristina se viu completamente perdida. Ela não sabia mais quem ela era, do que ela gostava de verdade, uma crise de identidade gigantesca. Então, foi justamente tentando entender o que tinha acontecido com ela, pesquisando sobre essa sensação de estar perdida, que a Cristina descobriu um nome para isso: dependência emocional. Mas afinal, o que é isso? O que significa esse termo? Vamos decodificar isso juntos. A definição é basicamente essa. É quando a gente começa a procurar lá fora, na outra pessoa, coisas que deveriam vir de dentro. Satisfação, segurança, um sentido para a vida. Em vez de encontrar isso em si, a pessoa passa a precisar da aprovação e da presença do parceiro para se sentir validada, completa. É como se a própria identidade não fosse mais suficiente, sabe? E olha, isso não é só um machismo, não. Tem base na psicologia. A psicóloga Giovanna Zordan, por exemplo, conecta isso com uma teoria super importante, a teoria do apego. Basicamente, essa teoria diz que a forma como a gente se conecta com nossos cuidadores lá na infância molda como a gente vai se relacionar no futuro. E a dependência emocional, segundo a Zordan, é uma forma de apego inseguro, ou seja, um padrão que a gente aprende e leva para a vida. E aqui tem um ponto muito importante. Sentir isso não é uma falha de caráter, ok? Ninguém escolhe ser dependente emocionalmente. Isso não surge do nada. Geralmente tem raízes bem profundas em experiências que a gente viveu e que prepararam o terreno para essa insegurança florescer. Por exemplo, ter crescido num ambiente familiar instável, ter passado por algum tipo de violência, ou carregar uma baixa autoestima por muito tempo. Tudo isso conta. Relacionamentos passados que foram traumáticos também deixam marcas. E até os exemplos de relacionamento que a gente teve em casa. Tudo isso pode criar as condições perfeitas, infelizmente, para esse padrão de apego inseguro se desenvolver. Essa frase da Giovanna Zordan é uau, cirúrgica. Ela resume tudo. Porque pensa bem, os primeiros relacionamentos que a gente vê na vida, geralmente dos nossos pais ou cuidadores, viram a nossa régua, o nosso modelo do que é normal no amor. Então, se uma criança cresce vendo insegurança, briga, ciúme, a tendência é que ela aprenda aquilo como sendo o padrão, o jeito certo de amar, mesmo que seja um jeito que machuca. Tá, mas na prática, no dia a dia, como é que isso aparece? Quais são os sinais? Bom, eles são bem claros e quase sempre começam com uma coisa: a perda da individualidade. Para entender isso, tem um conceito ótimo do psicoterapeuta Mário Dominovski. Ele diz que um relacionamento saudável tem 3 partes, 3 entidades: o eu, o outro e o nosso. E o segredo é que cada uma dessas partes precisa de espaço para existir, para respirar. E aqui fica super visual, né? O eu é aquela viagem só com os amigos, os meus hobbies. O outro tem as coisas dele também, uma viagem de trabalho, um curso que ele faz. E o nós é o tempo do casal, as férias juntos, os planos em comum. A grande sacada é conseguir alimentar esses 3 espaços sem que um sufoque o outro. O problema começa exatamente quando essa balança desequilibra, quando o nós fica tão grande, tão gigante, que ele simplesmente engole o eu e o outro, vira uma coisa só. E essa fusão toda, essa anulação das individualidades, isso costuma levar a um sofrimento danado. Ansiedade, depressão, aquele medo constante de que a pessoa vai embora. Ok, a pergunta de $1 milhão é: como a gente quebra esse ciclo?
E a notícia boa, a ótima notícia, é que sim, é totalmente possível reconstruir essa autonomia. Dá para encontrar de novo esse equilíbrio que foi perdido. Existe um camão, um passo a passo prático para isso. Primeiro, o mais importante, se autoanalisar, olhar para dentro e entender os próprios padrões. Depois, exercitar a autonomia no dia a dia. Começando pequeno mesmo, tipo escolher o que pedir para comer, até chegar em decisões maiores. Práticas como meditação, o mindfulness ajudam a gente a entender o porquê de agirmos como agimos. E por último, se jogar em atividades em grupo. Uma aula de dança, um esporte, qualquer coisa que faça a gente existir como indivíduo para além do casal. E para ajudar nessa autoanálise, a psicóloga Giovanna Zordan sugere algumas perguntas que são muito potentes. São perguntas para a gente se fazer, com calma. Coisas como: que vida eu realmente gostaria de estar vivendo? Será que eu estou vivendo de acordo com os meus valores? O que me dá força? O que me faz sentir vivo? Parar para pensar nisso pode trazer uma clareza, nossa, gigantesca. E todos esses caminhos levam a um lugar central, que é a chave para superar a dependência: a autoestima. Mas calma, vamos tirar essa palavra do pedestal, do campo das ideias. Vamos falar de autoestima de um jeito bem prático. Muitas vezes, a gente pensa em autoestima como algo meio mágico, né? Uma coisa que ou você tem ou você não tem. Mas a verdade é que ela é uma construção. Ela se apoia em pilares bem concretos que a gente pode sim trabalhar e fortalecer ativamente. E que pilares são esses? São 3. Primeiro, o alto valor, que é basicamente se sentir uma pessoa valiosa e importante para os outros. Segundo, a autoeficácia, que é a confiança na sua própria capacidade de fazer as coisas, de dar conta do recado. E terceiro, a autoimagem, que é como a gente se enxerga por dentro e por fora, uma visão que a gente começa a construir lá na infância. Agora a gente consegue conectar os pontos. Quando esses 3 pilares estão meio bambos, o que acontece? O medo toma conta. O medo de não ser bom o suficiente, e aí vem aquela crença perigosa de que a gente precisa se moldar, se adaptar demais aos outros, porque talvez só eles aceitem esse nosso eu que a gente acha que é inadequado. E pronto, o ciclo da dependência se fecha e se alimenta. E para fechar, essa reflexão do Mário Dominovski é essencial. Perceber esses padrões não significa que o relacionamento acabou, que não tem mais jeito. Muito pelo contrário, é um convite para conversar, para abrir o jogo sobre o que não está legal e procurar um caminho juntos. A comunicação é a chave para tratar isso enquanto é só um arranhão, antes que vire uma ferida muito mais profunda. E a gente termina com essa pergunta que fica para todo mundo pensar. Como é que a gente faz para equilibrar o eu, o outro e o nós no dia a dia? Não é fácil, é um desafio constante, com certeza. Mas encontrar esse equilíbrio é o que permite construir relações mais saudáveis e, talvez o mais importante de tudo, não se perder de vista no caminho.